Fala, Mério, beleza? Antônio Carlos na área trazendo mais um conteúdo para vocês. E a questão de hoje é sendo totalmente sincero neste vídeo. O que a gente vem ouvindo e estudando sobre inteligência artificial que a gente vai fazer e falando não só sobre a carreira dev, fala dev, só para dizer assim que você tem que se inscrever, comentar e deixar aquele like, aquele comentário, de novo é repetitivo, mas é necessário para o crescimento do canal e vocês acompanharem cada vez mais esse irmão aqui que fala sobre inteligência artificial, sobre a vida, a rotina, etc. Totalmente diferente dos outros. Eu não mostro glamour, eu mostro a realidade em que eu estou no atual presente. Mas a gente vai desenvolver, vai melhorar. E, como se diz, você, futuro de engenheiro de IA e arquiteto de soluções com IA, engenheiro de machine learning, de dados, de blockchain também. Você quer futuro, que ser um desenvolvedor, que está aí nessa luta, nessa batalha também, acompanhe cada vez mais. Deixa aqui o seu salve também. Salve a todos aí do canal Numério e todos vocês que estão assistindo aqui, sejam bem-vindos a este canal. E vamos para mais um vídeo, e é literalmente só o início, só o começo. O que eu quero comunicar a vocês, ou falar, ou ser 100% sincero, é absolutamente sobre inteligência artificial, mas por outros parâmetros. Ainda que frisando, né, e deixando bem que a gente não sabe se vai chegar no ponto da AGI, que a gente tanto espera, mas isso fica assuntos ao decorrer do vídeo depois que eu der uma olhada mais. Mas vamos voltar para o que atualmente vem acontecendo sobre inteligência artificial e também sobre as oportunidades desse mercado. É mais um roteiro, quer dizer, é mais um vídeo sem roteiro. Hoje parece que eu tô meio que embaralhando essas palavras e formando isso. Mas, como eu quero ser objetivo, talvez em 4 partes, vamos selecionar isso. Primeiro, 100% sincero com tecnologia, sendo 100% sincero com hipnoterapia, esse é o segundo. Terceiro, sendo 100% sincero com talvez o marketing digital. O quarto, sendo sincero sobre o momento atual de hoje, entendeu? Então vamos lá, e vou sentar aqui para conversar com vocês com melhor fluidez. Eu não sei se tá bom esse áudio. Bem, uma das coisas que eu posso falar é ser sincero com a IA. Mas o que isso tem a ver com o mercado de hoje, etc., sem alarme, sem economia, sendo sincero. Quando eu pesquisei sobre inteligência artificial, num primeiro momento em que soube que tinha ela e tal, e meu primeiro contato também, isso com o GPT, quando lançou, não foi muito gracioso, mas realmente com a bagagem que ela tem, me ajudou a fazer alguns conteúdos, que isso vai ficar para a segunda, que é falar sobre hipnoterapia, é só, a segunda parte é bem rapidinho, só um enredo rápido, entendeu? As outras também, então vamos focar aqui. Nesse pensamento em que tive, em olhar e etc. Passou um ano, eu comprei um curso também de inteligência artificial para entender os fundamentos, etc. Fiz automação no Make, também, tipo, vi que era mais complicado do que se dizia. Por mais que ela agilizasse algum trabalho, ela também dava um trabalho de se fazer. E isso não duraria muito tempo, você teria que dar manutenção, queira ou não, sempre olhando ali se está funcionando direito, alguma mudança, modificação, e ali você vai ter que orientar a IA, a gente fala em agentes, em API também, então é isso daí que eu estou mais falando. Então moveu-se uma curiosidade em mim, porque, vamos lá, para decidir fazer uma faculdade ou algo do tipo, ou seja, um tecnólogo, por ser o mais rápido possível, e é ensino superior, eu olhei para a parte de tecnologia, uma vez que eu já tinha estudado antes, uma vez que eu já tinha sonhado em ser um programador de game, em construir meu próprio jogo, FPS, criado uma história, sempre fui muito, não vou dizer muito criativo, mas
sempre foi alguém que estava praticamente no mundo da lua. Então, essa questão aí de ficar pensando, além de eu ler, é um hobby muito comum no meio geek, né, que é ler mangás, manhwas, webtoon. Então, é isso daí, né, a cultura, primeiro vem a cultura japonesa, que são os mangás e animes, depois veio junto com chinesa e coreana, né, que são os manhwas, os dohwans e o webtoon, né, o manhwan, mais ou menos assim, ou webcomics. Histórias em quadrinhos são poucos que eu li também, mas um bem comum brasileiro que nos corriam sempre entregava é o Cezinho. Não sei se vocês se lembram, né? Turma da Mônica e alguns, é, entre outros aí que eu não tô lembrado mesmo. Quem nunca assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, essa foi a base da infância. E desenrolando nessa questão, eu notei que essas coisas sempre me moviam muito. Quando você cria praticamente um mundo em sua cabeça, a qual você se torna o protagonista dela, ou sempre uma pessoa com, como mesmo, porra, power over power, né? Fazer over, significa o mais poderoso ou o que tem controle de tudo. E nisso daí, cara, você tem todas as outras faces. Isso não é sobre conceito pessoal, isso é sobre a trajetória que me fez ir para a tecnologia. Então eu vivi o boom também de 2020, da área da tecnologia e etc. E é uma das coisas que eu mais arrependo de não ter entrado ali e passado um ano ali estudando, entendeu? Ter acreditado nisso daí, ter acreditado naquele meu coração que palpitou dizendo, esse negócio de marketing digital e vá por esse lado aqui. Que tinha sido bom para mim, porque você consegue o teste. Então veio uma coisa familiar dizendo, a família na verdade, por que você não faz um tecnólogo? E às vezes aperta, né? Por causa da idade também. Então, eu digo, já que tive a plena curiosidade e, do mesmo tempo, sempre quis voltar a estudar programação, mas não estudava porque eu estava estudando outras coisas, então, a parte de psicologia e hipnoterapia também. E já que também não era possível fazer psicologia online, e também o custo também, por causa disso também, eu entrei de novo no mundo da tecnologia e inteligência artificial, que era a minha maior curiosidade, tanto porque é o seguinte, para não me enganar e nem ficar para trás das pessoas que usam as ferramentas, mas não sabem o conceito disso e o real por trás de tudo isso. Entendendo marketing, entendendo o conceito de engenharia social também, muitas das vezes, entendendo também o quanto da gente é impactado pelas emoções. No primeiro seguinte, eu digo, cara, eu posso criar agora com a IA, viabiliza muito rápido eu criar um jogo, por exemplo. E ele falou sobre a GI, sobre a questão de poder fazer tudo com IA e você usar apenas sua imaginação. E um ano depois, um ano e alguns meses depois de estar, né, depois de setembro, que eu disse, esse mês de setembro, eu vou terminar com uma posição real, uma decisão. Então, pesquisei primeiro com bacharelado, é claro. Não entendia muito de engenharia de software, era 4 anos, eu quero algo mais curto. 2 anos, acho muito curto, então 2 anos e meio pelo menos. E aí, numa área que era inteligência artificial, anote isso. Numa área que era inteligência artificial, eu pensava o quê? Usar IA. Porque, queira ou não, vamos ser estrategistas nessa parte. Por mais que a IA é um custo muito grande para as empresas manter, elas não vão parar de usar, porque é um produto relativamente bom para muitas soluções. E aí que vai, se você aprender não só como usar, mas como se antecipar e como criar sua própria versão daquilo dali, tendo mais, não só o controle, mas segurança, pronto, você é a chave da questão. Então, mergulhei. E é claro, você tem que aperfeiçoar por estudos por fora, fazer projetos práticos, ter uma mentalidade de programador, de desenvolvedor, de engenheiro de software. Não adianta você apenas... você é um solucionador de problemas. E isso foi uma das bases que eu tomei. Então eu tenho que ter uma consciência de um verdadeiro programador. Correto? Nada foge do caminho de eu fazer uma segunda faculdade, uma terceira. Eu queria fazer até 2 tecnólogos simultâneos, né? Que era uma parte da tecnologia e outra da área da saúde, que são engenharias integradas. Engenharias, quer dizer,
são a parte de terapias integrativas, mas eu digo, fica muito puxado. Então, vamos uma por uma. Depois eu vejo. Já entrei no mundo técnico, então vamos a fundo terminar com isso daí. E a gente tem que lembrar que o mundo da tecnologia é democrático, meritocrático, na verdade, e que projetos práticos e reais têm muito mais relevância do que talvez até o próprio curso ou faculdade. Isso não significa que seja federal ou outras faculdades não sejam um bom exemplo. Sim, são faculdades que têm um renome grande. E tem muitos desses que saíram dessas faculdades que têm ligações, que facilitam o ramo, né, e a chance de você conseguir realmente um emprego aqui no Brasil, ou até mesmo lá fora. Isso é indiscutível, porque a gente fala que é questão de network. Quanto mais ligação você tem, mais pessoas ali, elas tendem a abrir mais as portas para você. Isso eu não sou cego. Mas eu tento ser o estratégico da minha realidade, do meu ponto de vista, correto? Bem, eu acho que eu já falei muito sobre, não só a inteligência artificial, mas foi pela minha escolha. Olhei a matriz curricular, fiquei meio em dúvida, claramente, sobre a instituição, e outras instituições também, eu fiquei meio em dúvida, será que essa questão é natal? Será que vai dar base ou não? Mas às vezes quando a gente estuda, a gente tem a sensação que não aprende nada. E pode ser uma sensação bastante errada, a gente na verdade está começando a aprender, a gente está entendendo que a gente não está conseguindo ainda conectar tudo que a gente aprendeu. E olha que eu estudei muito nesses últimos meses, não foi 6, já são 8 meses, ou mais, né? Você vê pela idade do canal, ao tempo do canal. Tem coisas que eu não fiz, tem coisas que eu deveria ter feito, principalmente para aprimorar essa questão do meu canal. Correto? E a segunda parte, eu ia falar sobre hipnoterapia e psicologia, etc. Neurociência também, que eu estudei muito. Aliás, eu vou mostrar a vocês que eu falei aqui o quadro, né? Onde, deixa eu só olhar aqui. Onde eu mantinha uma ligação com o que eu estudei sobre o ciclo transformacional, em que tinha estado, comunicação, experiência, certo? E o que mais? Estado, comunicação, experiência. Aí já não lembro a terceira coisa. Tem, na verdade são 5, né? Percepção também. Porque isso tudo gera o estado, uma comunicação gera o estado gera uma realidade, essa realidade gera uma experiência, uma expectativa, e isso tudo vai em ciclos indiferentes. No momento que a gente vive uma era como essa, que a gente tem ansiedade, etc., sair do marketing digital para entrar para a psicoterapia, a hipnoterapia, não com um coração dizendo, eu vou aprender para ser um terapeuta. Foi para resolver as minhas próprias questões e ter inteligência emocional, que eu não estava sabendo lidar. E até hoje, eu venho me aprimorando cada vez mais como ser humano, princípios, valores. Eu entendo ainda um pouco, não estudo como antes, né, a questão do desenvolvimento pessoal, dessa parte terapêutica, mas o que eu posso trazer para vocês aqui, para não ficar adentrando muito na história, né, é que de um ano depois eu comecei a fazer vídeos, etc. Por isso que eu tenho o meu Insta, que é o Antônio Ponto Transformacional. Lá, se vocês quiserem dar uma olhada e tal, tem um psicoterapeuta também, Antônio, se não me engano, Antônio Carlos também, que são alguns conteúdos que eu fiz lá, etc. Eu poderia ter melhorado e aprimorado cada vez mais. Então, vamos dar um passo mais longo. Isso mostra a minha tentativa, loja também, aqui na cidade também, uma lojinha pequena, no começo ali e tal, uns 2 a 3 anos, na verdade, ali vendendo algumas coisas. Foi uma experiência também, isso para ver até que ponto você aguenta, até que ponto você conhece ali, você pratica os conhecimentos. Então, digo, vou me desvencilhar de tudo que já me apeguei antes. E eu quero que eu trazer essa parte de psicologia, na verdade, desenvolvimento pessoal, para você, a gente está no canal do Mary, é o seguinte, a gente não pode ficar remoendo no passado. Quando eu digo que tal, se eu pudesse voltar no tempo,
Mas eu lembro que eu estou aqui no meu atual presente e eu tenho que viver o meu presente. Hoje é quinta-feira, ainda eu vou confirmar, cara. Entendeu? E eu acabei lembrando o seguinte: não estou mais com a saudade do passado. Se eu pudesse mudar, eu voltava antes e tinha pegado os meus bitcoins, certo? Mas não foi possível. Daqui você mostra aí minha área de trabalho. Tem muita coisa aqui. E além disso, os meus hobbies também. Mas, para com esse mais, esse né também que é meio chato. Ao desenrolar desta conversa aí, conversando comigo mesmo, tem voz alta, etc. Sem modo é coisa, eu penso uma de louco. Mas é uma forma até inteligente de você não só ensaiar, mas também de você se auto-resolver, se solucionar. Então eu trago, pô, eu tô vivendo o meu presente. O meu presente é o quê? É estudar e plantar, porque eu já estou plantando algo agora. E plantarei no fruto o resultado de algo que eu estou plantando hoje para um futuro. Então eu aprendi não só a ter paciência, mas a aguentar a quebra das suas expectativas. Você tem expectativas de mais além. Você tem potencial. Você vê o seu potencial, mas você vê também o seu esforço. Você se esforça além. Mesmo não dando aquele resultado que você tanto espera. Então, foi quebra de expectativas. Isso te quebra e te força a reconstruir para você não voltar mais atrás. E aí vem o terceiro ponto, que é marketing digital. Que foi entender sobre negócios também. Entendeu? Foi entender, fiz já anúncio no Google, no Instagram, cheguei ali ao ponto de fazer uma venda, não concluí, mas foi importante para entender como funciona esse mundo do mercado digital, entender também que foi antes da hipnoterapia isso, foi no tempo de ouro da programação também, onde eu também fiquei, onde eu estava ali vendo esse progresso daí, e o pessoal estava ganhando 4 mil, sei lá o quê. E segura aí, porque a quarta parte aí vai ser o ouro. Lamento, mas muitas pessoas não chegam nessa parte. E o quarto é o soro de sabor. Vai realçar o sabor. Não tem jeito. Foi aí que eu entendi infoprodutos, produto físico, ao jeito de você divulgar, ver o influenciador, ver o Instagram muito mais forte, ver o YouTube dando, vamos dizer, rios de dinheiro quando o mercado realmente amadureceu, etc. Também veio o que? Os coaches, as fracalturas também, milionários sem ter nenhum dinheiro no bolso, com tudo alugado, fazendo curso de como ganhar dinheiro, expectativas tentando e errando, e isso foi a minha base da adolescência dos 18 aos 20 anos. Hoje eu tenho 23, então baita experiência de anos ali, pode falar, de anos ali falhos, ou fracasso, sei lá. Hoje para plantar e ter um pensamento de que vai melhorar. E aí vem, você deixou o seu like, o seu comentário, etc. Ai, ai. Eu vou gravar um vídeo para deixar no inicial, viu? Não vou esquecer disso, jamais. Mas deixou o seu like, se inscreveu, olhou tudo certinho, comentou. Vocês precisam comentar mais, isso é necessário. E dar o like também, compartilhar, etc. Vamos que vamos. E aí, nessa perspectiva de canal, etc., já criei o canal de game também, né? É o Vazio FF Games. Eu criei também o de cortes, que antes eu filmava muito Free Fire, etc. E é o. Cara, agora eu tô esquecendo. É o Brabuzinho. O Brabuzinho também. Então, entendi sobre o marketing digital. Entendi também que é um investimento muito grande. Entendi também as minhas falhas, os meus erros e acertos. E uma coisa eu entendi firmemente, que assim como os seus santos falam que não é fácil. Se você vê algo que é fácil, desconfie, porque essa coisa não é tão fácil quanto parece. E é isso daí
que a gente vai entender agora, que é o realçador de sabor, que é a parte 4, é na onde eu me encontro e como está o mercado hoje em dia. Né? Eu acabei de assistir ali o Akita Dev, e vou sentar aqui para falar sobre isso sem nenhuma preocupação. Vai ficar longo, mas já estou devendo muita coisa longa para vocês, não para mim, lá ele. Mas é a questão da manutenção dos códigos a ser gerado. Eu assisti o Rei do SaaS também, então ele está falando a mesma coisa. Então, vários profissionais que têm demanda, lembra, são pessoas que têm demanda, estão começando a ganhar mais agora do que no tempo de ouro dos devs. Isso vai uma notícia boa para você que é programador que quer iniciante, pegar um freelance agora, por exemplo. Você vai corrigir um bug que o pessoal fez um SaaS pela IA, mas ela precisa solucionar um bug porque a própria IA não está conseguindo resolver, ou ela é a teimosa no fato de insistir no erro. Quando ela erra, ela começa errando, e aí é uma luta, correto? E nesse desenrolar, o cara tá faltando 50, começando a ganhar dinheiro com aquele SaaS. Ele procura alguém para solucionar aquele problema. Coisa simples do código. Não vou dizer que é coisa simples, mas coisa que você faz em 2 dias. Você entrega em 2 dias. Mas você pode cobrar 6, 10, 20 mil, dependendo da solução. Entenda, você vai ganhar mais dinheiro com menos tempo. Você não vai fazer uma. Porque antigamente, entenderam sobre o negócio, o pessoal tinha 50 mil, ia para uma soft house, tentar fazer um aplicativo, não sabia vender, não sabia fazer nada desses esquemas, não conseguia dinheiro e aquele projeto morria. Correto? Entendeu? Muitos deles não tinham dinheiro. Era muito caro, muito custoso. Então, o mercado de programadores não era tão... Até freelance não era tão bom assim. Hoje você não precisa criar algo, mas você se torna especialista em solucionar problemas que a IA criou. E como foi, não foi você, foi a própria IA. E você tem que consertar, você cobra ali um valor alto. Porque você não vai resolver com inteligência artificial, você vai resolver com o seu conhecimento. Por isso é importante entender sobre a IA, e que ela tem um limite, claramente, e que a prova que desenvolvedores que sempre estão aprendendo tecnologias novas. Não tem como dizer que o desenvolvedor não vai aprender algo novo, entendeu? Não existe isso. Você vai ganhar dinheiro com isso. Muitas empresas, algumas empresas, na verdade, até estão restringindo o uso de IA. Grandes ou médias, por causa desses erros. Exigindo que você não use IA. Solucionador de problema raiz. Veja que isso é a realidade atual, correto? Sempre eles vão aprimorar alguma coisa, se torna melhor, etc., mas sempre vai precisar de pessoas aí para dar manutenção. Por isso que diz que aumenta o número de SaaS, mas aumenta o número de produção e aumenta o número de manutenção também. E aí é onde a gente entra. E também eu queria entrar na parte que, eu estudo, tento estudar cada vez mais, porque nem todos os dias, às vezes a pessoa estuda, a pessoa se acomoda em uma coisa ou outra, ajuda a programação, etc., a entender muito mais isso. Até por causa disso. Você tem os bootcamps que ajudam. Não são coisas raras, são coisas bem elaboradas, que vão dar desafios e projetos ali para você entender como o mercado funciona. Principalmente quando é uma parceria, por exemplo, Bradesco, Santander, Microsoft, né? Tem um Nexa também. Então, empresas como a Suzano também, que disponibilizam ajuda nesse bootcamp e entregam um problema real ali, por exemplo. E isso favorece para você entender mais ou menos sobre o código gerado na empresa, como vai ser o trabalho, etc. Agora eu não sei porque eu comecei assim. Mas esse era o realçador de sabor. Além de outras profissões que estão surgindo novo, eu acho que vocês estão cansados de pesquisar e saber isso, mas foi bom pincelar isso. Entendeu? E dizer que literalmente
é só o começo dessa jornada. Eu quero que você também esteja aí se preparando, se aperfeiçoando e conquiste também os seus sonhos, entendeu? Que transforme em realidade, que transfira e copie no papel ali tudo que o seu objetivo, que você quer, e vai à luta. Você também consegue. Agora é persistência, é disciplina, é estratégia também, entendeu? É empenhar. Porque não é fácil, a gente sabe, no mercado. Eu também imaginava que com 6 meses eu saía com um projeto bom. Resultado? Não. É muita coisa para você conhecer. E como você precisava disso, você precisava esse tanto agora, 20% a mais, 30% a mais do que de conhecimento para um estágio ou algo assim, vamos ver. Então, você tem que se aprimorar para se destacar. Se vemos no próximo vídeo, que é muito vasto mais Deus Pai do Poderoso, esteja mencionando você nesse exato momento, que deixou o seu like, se inscreveu, deixou o Instagram. É claro que não há necessidade de fazer tudo isso, mas é bom aqui para o seu amigo do canal, né? Para eu, Antônio Carlos, vai ser sempre bom você se inscrever, compartilhar e deixar o seu comentário. E até o próximo vídeo. Terça-feira. Valeu!